Fala aí, pessoal, do Tudo da Bola, tudo bem com vocês? Né? Flamengo ontem jogou e acabou perdendo mais uma e aumentando a crise do Mengão, que terá um confronto, uma final, já nesse domingo, contra a equipe do São Paulo de Dorival, que também perdeu ontem, mas que eu acho que vem até num ambiente melhor do que a equipe do Flamengo, por tudo desse ano, né? Mas, né, Flamengo, além de perder no campo, aumenta a crise, aumenta a pressão para cima do São Paulo e do Landim Marcos Braz, que até na própria chegada do Flamengo, lá no Cariacica, lá no Espírito Santo, teve uma pressão, uma crítica, né, em cima dos dirigentes e, claro, do São Paulo, né? Mas antes de eu falar mais sobre o jogo em si, sobre a escalação, do que eu achei, do que eu não gostei, né? Eu peço para você compartilhar esse vídeo, né? Se inscrever no canal, deixar o like também nesse vídeo, botar o sininho para tocar e compartilha aí nos grupos do Instagram, tudo certo, porque ajuda a gente e também para você saber qual é o horário, né, que eu estarei fazendo aqui uma live ou vídeo e dando aqueles toques, né, táticos, né. Hoje não vai ser tão tático assim, porque eu vou falar no campo bola e também vou falar fora dela, mas para você sempre estar bem informado aí sobre o seu clube do coração, né? Entre os quatro do Rio, principalmente. Mas vamos lá, vamos falar. Ontem, quem viu a escalação do Flamengo, viu isso daqui, achou que viria dessa forma, como o Paparazzo Rubro-Negro colocou. Três zagueiros, né, na equipe, e o Vitor Hugo sendo o meio-campista junto com o Thiago Maia. Né? Isso é o que todo mundo achou que viria. Mas a realidade para quem viu o jogo, foi um pouco diferente. E aí foi uma das modificações que eu estranhei. Né? Mas vou falar primeiro como foi a escalação do São Paulo em campo. Né? O Matheus Cunha no gol, o Wesley jogando na lateral, Fabrício Bruno e Léo Pereira de zagueiro, o Thiago Maia defendendo, ele jogava, né, ele seria ali o lateral esquerdo defensor, ele sairia do meio campo e iria para a lateral, e até que no começo da partida começou bem, mas o Flamengo perdia muito ali no ataque, não tinha um apoio muito para o Cebolinha, né? Teve até um lance que o Gerson ele acaba discutindo com o Thiago Maia, pedindo que o Thiago Maia viria mais à frente, por isso. Mas é aquele problema, você improvisar um lateral ali, né? Um cara que não é de ofício naquele lado, tem esses problemas aí, ou de apoiar demais ou de apoiar de menos. E é o que aconteceu com o Thiago Maia, foi dele ficar mais atrás, não apoiar tanto o Cebolinha e o Gerson, que caíam pelo lado esquerdo. Né? E aí sim, formado. O meio-campo seria Davi Luiz de volante, tá? Davi Luiz jogou de volante. Vitor Hugo de meio caindo mais para a direita, Gerson de meio mais caindo para a esquerda. Gabigol jogando de ponta direita e o Cebolinha de ponta esquerda. Esse centroavante era o Pedro. Mas, quando estava com a bola, o Pedro até recuava um pouco, mas né, jogava ali como fosse o pensador da equipe em certos lances do jogo, né, para quem acompanhou. E o Cebolinha com o, o, o o Gabigol fechava mais na área. Teve até uns lances ali que poderia ter saído do gol, principalmente no começo da partida, onde o Flamengo jogou bem, até mostrou uma mudança interessante, né, com um toque de bola. Só que ali, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, foi se perdendo no jogo. Tá? O Flamengo parou de dar aqueles passes, tentou mais lançamentos diretos. Aí foi um problema um pouco grande, porque como o Flamengo não estava desfalcado ali com certos jogadores, improvisando outros, teve problemas, né, nessa sua forma de fechar no ataque e fechar na defesa. Né?
Então, assim, teve problemas desses grandes que, se eu fosse São Paulo, eu teria arrumado de outra forma, né? Então, um dos problemas foi o Vitor Hugo. Ele, no jogo, né, não entendeu aonde ele tinha que jogar. Ele perdia ali a ponta direita, ele não apoiava tanto, né, não ajudava tanto o Wesley, nem o Gabigol, já que o Gabigol fechava mais para a área até, mas principalmente não ajudava o Wesley, mas também não ajudava a recompor mais do centro do campo, que estava com o Davi Luiz, né, que teve até uma bola vinda da lateral esquerda, né, que estava com Cebolinha, Cebolinha toca essa bola e quem está de frente da área é o Davi Luiz, que ele acaba dominando mal, porque é aquele negócio, o mesmo problema do Thiago Maia. Não é a área de ofício dele, não sabe jogar muito ali, né? Acaba dominando mal, dá essa bola para a equipe da Atlético Paranaense, que tem um contra-ataque, e no contra-ataque sai o gol do Atlético Paranaense, né? Ele é até muito criticado, muito vaiado, é, depois desse lance aí, né? Ele contra o Cebolinha também foi vaiado, mas principalmente o Davi Luiz. Então, o Vitor Hugo ficou meio que sem função, né? O Gerson, ele estava jogando na esquerda e também aparecia a perna na direita. Porque essa falta do Vitor Hugo, o Vitor Hugo ontem não foi tão bem assim, atrapalhou a dinâmica do meio campo do Flamengo, né? E a troca de passe não foi muito boa. Então, esse foi um dos problemas do Flamengo nesse jogo, né? E o que eu faria se eu fosse o São Paulo? O Thiago Maia ali, como já não tinha o Ayrton Lucas e perdeu o Felipe Luiz, né? Tinha que analisar mais como ele iria jogar. Que ele ia, eu até pensaria em trazer, botar 3 zagueiros, né? Tirar essa obrigação aí do Thiago Maia pular para a lateral esquerda. Mas as trocas principais que eu faria, né, seria o Alan no lugar do Davi Luiz, ou dessa forma, o Davi Luiz indo para a zaga, eu tiraria o Thiago Maia e colocaria o Alan, né, no meio campo, e tiraria o Vitor Hugo, botando o Everton Ribeiro jogando no meio campo do lado direito, né, onde ele está habituado a jogar. Ele também joga de ponta, mas ele consegue, sabe muito bem essa área, e teria mais confiança do que botar o garoto, que é uma promessa do Flamengo, mas como ontem não foi tão bem assim. E foi o que o São Paulo fez no segundo tempo, né? No segundo tempo, ele tira o, o, o Davi Luiz, bota o Alan, tira o Vitor Hugo e bota o Everton Ribeiro. Mas, como eu disse, ainda teve, entre aspas, aquele problema de você não ter um lateral de ofício que não apoiava, não estava defendendo muito bem, que foi o lado do Thiago Maia. Até que os gols no segundo tempo não saíram por ali, né? Não teve um problema naquele lado tão grande assim, né? Tão gritante que deu a gol, mas perdeu força naquele lado esquerdo. Então, esse foi um dos problemas que o São Paulo teve que sofrer nesse jogo, né? E fico impressionado ainda que o Alan entrou na partida, jogou ali 5 minutos, 6 minutos, sentiu e já teve que sair, dando lugar ao Igor Jesus. Depois que entrou o Igor Jesus, aí jogou até bem, não foi assim ótimo, né? Não dominou meu campo, fez o seu trabalho, mas o Flamengo já estava meio que perdido desde o primeiro tempo, né? Desde o final do primeiro tempo. E só foi piorando. Depois vai, sofre o pênalti, o Atlético Paranaense praticamente mata o jogo ali. Depois ainda a bola resvala no Léo Pereira, Alex Santana, né?
de fora da área, finaliza, faz o terceiro gol e mata qualquer reação do Flamengo nesse jogo. A torcida começa a vaiar, houve problemas fora do estádio, né? E isso é ruim para o Flamengo, óbvio, né? Não, a gente pode protestar, pode xingar, pode vaiar, mas não pode ir para a violência, né? De fato, foi o que aconteceu ontem lá em Cariacica, né? Não teve tanta repercussão e também não teve algo tão grave assim, né? Foi ali a polícia principalmente conseguiu conter, então dos males o bem menor, ainda bem, né? E agora falando fora de campo, é a pressão que já está aí no Flamengo tem uns 2 meses, né? Que é a saída de São Paulo, né? A saída de Marcos Braz e a saída do Rodolfo Landim, né? E hoje tem um problema até maior que está rolando, já começou, tem uma reunião no Flamengo que pode garantir que o Rodolfo Landim mantenha mais um ano no cargo, né? Porque estenderia o ano, né? Mais um ano de mandato dele de 3 para 4 anos, né? E aí as eleições do Flamengo só seriam lá em 2025. Né? Então tem problema aí rolando também nos bastidores do Flamengo. O Flamengo tem um jogo muito importante e pode ser a salvação do ano, né? Eu nem acredito que será assim pela torcida que acostumou de ver, mas pode ser a salvação do ano essa Copa do Brasil. O primeiro jogo é no Maracanã. O Flamengo precisa vencer ou sair num bom resultado aqui para jogar o segundo jogo lá no Morumbi, que não será fácil, né? As equipes que estão nas finais, obviamente, não será nada fácil. Acredito que o Flamengo se empenhando com a volta do Bruno Henrique, com a volta do Ayrton Lucas, né? E será que no segundo jogo apareça o Arrascaeta para jogar? O Flamengo ganha boas peças e pode atrapalhar o sonho do São Paulo de, pela primeira vez, ganhar a Copa do Brasil, né? E o sonho do Dorival. Mas a crise do lado de fora vai continuar. Eu acredito que assim está insustentável nesse momento, por tudo que já aconteceu no Flamengo, o São Paulo ficar para o próximo ano, né? Esse ano acredito que ele termine, ainda mais para o campeão brasileiro, mas eu não vejo um futuro tão grande assim com o São Paulo para o próximo ano. A torcida já não quer, a diretoria também já está assim, deixando o treinador no meio da fogueira, não tirando. Então, é para se acompanhar. Mas, antes de tudo, se o Flamengo ganhar ou perder, não importa. Sem violência, tá? Não vamos agredir ou quebrar carro de ninguém, não vamos jogar coisa dentro do gramado, nada. É vaiar, xingar, acontece, xingar, mas não pode passar disso, não pode passar por um ataque físico, que aí é muito ruim para o clube, né, que pode sofrer punições, e também para a integridade do ser humano, né, que está fazendo o seu trabalho, né, porque não são apenas jogadores que estão lá, também são seguranças, são jornalistas, entre outros pessoas, o pessoal do serviço geral, entre outras pessoas que fazem o futebol rodar num jogo, ainda mais numa final. Então, pessoal, é isso, tá? Não é uma curta análise, não foi nenhuma análise assim, mas foi o que eu faria no jogo de ontem entre Flamengo e o Atlético Paranaense, né, que saiu a derrota. Então compartilha, deixa o like, te inscreva no canal, toca o sininho, porque eu sempre estarei falando aqui mais sobre a tática do futebol e podendo trazer alguns convidados para a gente entender mais sobre os clubes do Rio de Janeiro, principalmente, mas pode ser que eu traga, uma vez ou outra, algum torcedor ou um jornalista, né, de outro time paulista ou um adversário de algum time carioca, para a gente entender mais sobre o time que irá enfrentar, né,
o que o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense ou o Vasco irão enfrentar na próxima rodada. Tá, pessoal? Até a próxima.